Opa, pessoal, ler aqui e finalmente falar um pouquinho da Oded. Ainda não fiz todos os testes que eu quero fazer, então tô gravando isso aqui antes do final do vídeo estar pronto, antes dos testes todos estarem prontos, por quê? Se der algum problema eu corto, mando isso daqui, porque eu acho isso importante. Por quê? Eu afirmei que a Oded para a Eula seria uma unidade tão forte, se não mais forte, desde para a Eula a Furina. Exatamente. E tá certo. A Odete é a unidade mais forte para a Eula desde a Furina, só que com bastante ressalvas. Tantas ressalvas que você não pode discordar de mim, porque ela é uma unidade inerentemente forte, inerentemente poderosa e com potencial para realmente carregar a Eula. Tanto, se não mais do que a Furina carregou, até mais fácil, porque a Furina precisava da C2, porque eu já vou falar, mas com tantas ressalvas, que ao invés dela vir e ter, ó, atira na Odete pra sua Ayula. Eu não posso falar isso. Não posso falar isso. Ao mesmo, por quê? Porque quando veio a Furina, eu falei, atira na Furina pra Ayula. Foda-se. Ah, não tem um tiro. Se vira, filhão. Cata lixo. Cata lixo. Rouba um banco. Se vira. Não tem meio termo. Agora a Odete é. Caba. E isso tem alguns motivozinhos bem legais que eu acho que a Odete é Mercy Pool pra Eula, não porque ela é Mercy Pool pra Eula, mas porque ela é Mercy Pool, acabou. Você vai atirar na Odete, não porque a Odete vai melhorar só a Eula, é porque a Odete vai melhorar toda a sua conta. Mas a Furina fez isso também. Sim, a Furina fez isso também pra Healer. A Odete tá fazendo isso pra personagem de Eletro, pra Miko, pra os personagens das nossas novas reações, só que tem um ponto, o Viajante. O Viajante Hydra é uma merda. O Viajante Cryo tá muito forte. A Furina deu acesso ao Sombra lá, ao trupe lá, que dava 33 de taxa de graça. Ao ponto que eu lá mais Fit Período dava aquele 7. Ela perdia dano? Ela perdia dano. Mas uma Eula, o importante é gritar, às vezes. Mas já o Viajante, ao invés da Furina melhorar a healer, que vai melhorar quem usa o caçador, a empresa deu o Viajante. E já, junto com a Odete, já vai fazer muito provavelmente todos os abismos dessa nação inteira. Aí já tem a Mizuki, porque a Jin foi bufada por causa da Furina, mas a Jin não era uma unidade tão de grande valor mesmo. Ao ponto que quando veio o que? A Escoffier, quando veio a Linnea, a gente percebeu, caraca, a Jin era só um quebra-galho. Mas aí tem a Mizuki. Então, a Odete não é universal pra Eula, não é universal pra Eula, mas você vai ter que pegar ela de qualquer jeito. De qualquer jeito. Ale, não quero pegar a Odete, não gostei da boneca, não quero ter a boneca na minha conta. Eu entendo, eu entendo. Não entendo não, porque essa boneca é linda, ela parece a Eula, caramba. Ela parece a Eula, então você tá errado. Mas, ela também é Mercy Pool, só que tem uma característica, você não vai ser tão punido assim. O Alyosha tá legalzinho, você vai ter a própria Mizuki, o viajante já é sub DPS, já vai converter as reações. Imagine se a porra do viajante que tá apontando lá o dedinho, ele, mesmo se ele fosse um lixo, ele aplicasse um lixo, ele tirasse a vida do personagem em campo para você poder usar o set. É isso que tá acontecendo. Então, ela é Mercy Pool, só que não é tanto, dá pra skipar. Se você é main, você vai ter que pegar ela independente. E se você é main de verdade da Eula, você já sabe. Eu não preciso te ensinar. Então, para quem eu estou falando dentro aqui esse vídeo, é para você que é talvez um main, quer voltar, ou caraca, o Eula tava esquecido, tá todo mundo falando que a Odete é legal com a Eula é legal com a Odete, quero upar o main com vergonha. É mais ou menos isso. Então, aqui o que eu vou ensinar aqui agora. Ah, Ele, você vai ensinar main Eula a montar time. Sim, mas mesmo que você já saiba o que eu vou falar, talvez você não tenha se ligado nesse tipo de análise para outros times. Então, o que eu vou ensinar aqui é quase universal. Então, vamos lá. Acho que muito provavelmente eu vou ter que cortar isso e lançar antes no vídeo. Triste, porque eu ainda vou ter que testar o viajante, vou ter que upar a coisa, vou ter que upar a porcaria do negócio, eu ainda vou ter que pegar. Porque eu tenho um. Porque eu, com 150 tiros, peguei a C1 dela. Peguei a C1 dela. Olha, você falou que eu não ia pegar, não ia pegar mesmo, não, pô. Não ia pegar. Mas a C1 veio barata. E essa primeira parte da nação vai dar 100 tiros, pô. A primeira parte. Quase 100 tiros dessa nação. Eu peguei ela com muito cedo, eu ainda tô com 20 tiros pra atirar. Então, se eu quiser tentar a C2 e vier a C2, eu ainda tenho um mapa inteiro pra rushar pra garantir a C2. É loucura, mas vamos lá. O que o personagem é? O que a Eula é? O que os personagens precisam? E esse tipo de análise é bonitinho. O que a personagem é? DPS. O que ela precisa? Ataque, taxa, dano, recarga. E aqui que a gente entra. Nossa, olha que incrível. Não. Por quê?
Ela precisa disso. É aqui que a gente entra. Por que ela precisa de ataque? Porque ela escala 4. Não. Não apenas isso. Porque você pega o porquê o ataque é importante tipo um Flings, por que um ataque é importante tipo um Oraitan, que não é, por que ataque é importante para o Varka é diferente. Porque existe uma coisinha chamada de curva, que é quanto mais atributo você tem, menos eficiente ele tem. Então, se o seu personagem, vamos lá, a Raiden pra aceleração. A Raiden não é boa para aceleração, porque a aceleração melhora procs pequenos. Que é um flat pequeno, é um danozinho pequeno para danos pequenos. Ou seja, a Raiden dá 100 mil de dano em um cortezão. É ruim. Agora, se ela desse 100 mil de danos em 10 cortinhos, o aumento seria muito maior. Então, o que isso significa? Há personagens que vão ter um cap de ataque. Vai chegar um 3 mil de ataque. 3.500 de ataque, que não chega a ser legal. Mas por que o Varka, quanto mais ataque nele, melhor? Porque ele tem uma passiva que pega o ataque e aumenta o dano dele com base no ataque. Então, o Varka, ele escala em 2 vezes o ataque. O Flings é bom ataque com ele, porque na fórmula dele, ele transforma ataque em 3 no tipo de reação dele. Ah, porque a Eula é bom com ataque? Porque a Eula tem um escalador gigantesco, gigante, é um dos maiores do jogo, acho que é top 5, foda-se, não importa, sem reação. Então o que isso significa? Que se eu pegar minha Nicole, colocar um Bennett, ou seja, ela dá 1000, o Bennett dá 1000, a minha Eula vai bater 1 milhão como bate 1 milhão. Agora se eu colocasse Nicole para outro DPS, tipo uma Rutal que já tem over de ataque, a Rutal não ganharia tanto ataque assim. Ela não ganharia tanto quanto a Eula ganha. Ao ponto que, se a Eula tivesse um cap de ataque, 1000 de ataque, eu não seria tão bom quanto é colocar um Bennett com ela, junto com uma Nicole. Então, se eu fizer esse core aqui, ó, a Eula vai usar melhor do que outros personagens, porque o teto de ataque da Eula é muito maior do que outros personagens. Então, o que a Eula precisa? Ataque. Quem dá muito ataque? Bennett. O que a Eula precisa? Dano por cento. Ela não é um DPS lunar. Ou seja, copo de dano é bom. Então, quem dá dano por cento no jogo? O Kazuha dá dano por cento. Kazuha dá dano por cento. Pedra Arcaica dá dano por cento. A Natan com a Shilonen dá dano por cento, mas nenhum dá dano físico. Então, a gente não tem personagens que dão dano físico por cento. Então, o que sobrou? Dano universal. Quem aumenta o nível... Furina. Ok. E por que a Eula precisa de dano por cento? Porque ela tem muito ataque e ela precisa desse dano por cento para multiplicar esse ataque. Então, quanto mais dano por cento, melhor. Por isso que a Eula não tem cap para a Eula. Por quê? Tem personagens, pega um Neuvillette. Se você ter a arma do Neuvillette, às vezes colocar capacete de vida no Neuvillette vai dar mais dano. Você tem uma arma de vida, se tem uma arma... Ou seja, tem certas... Só que a Eula não existe isso. Não existe. Não existe um cap. Ou seja, se eu colocar... Mas por quê? Porque dependendo de onde vem os danos, fica mínimo. E para outros personagens, a diferença é óbvia. Claro que personagens antigos, como tem um kit meio coisado, não é tão grande assim. Para a Eula é. Então ela precisa de dano por cento. A Eula precisa ficar viva. Por quê? Porque ela fica muito tempo em campo, não é legal você esquivar, então ela precisa ficar viva. Ou você coloca o escudo, ou você coloca a cura. O Bennett já cura, então não precisa tanto, e o Bennett cura pra Furina. Só que a cura single e blá blá blá, já estamos chegando aqui, você já entendeu. E ela precisa de recarga. Por quê? Porque a Eula, ela tem na passiva algo igual o Alyosha tem. Transforma... Não. Ela tem o 7, o selo. Ela pode usar o selo. Coloca um pouco de recarga, vai transformar selo em dano pra ult. Não, porque o ataque básico da Eula não é de se jogar fora. Então, é porque a ult dela é cara pra caraca e ela não recebe energia na ult. Então a Eula é a primeira personagem com 90, 100 de custo por causa disso. Porque você não pode pegar, por exemplo, o E da Odette, o E do Mika e jogar pra ela. Então ela precisa de uma bateria. Só que o problema de ela precisar de uma bateria é que ela não tira mais dano de uma bateria. Então qual é a melhor bateria do jogo com dano? Porque você pode colocar uma Diona, como eu coloquei, só que o dano cai tanto. A Diona não aplica tão bem, não resolve outro problema dela. Ela tem vários problemas. Exato, aí sobra. Então aqui você está vendo o melhor time da Eula. Até hoje. Não tem no jogo nenhum time melhor para a Eula do que esse time aqui. O quê? Exato. Então, Lê, esse é o time perfeito? Não. E aí que a Eula se fudeu. Porque a Eula não tem time perfeito. A Raiden não é perfeito
com a Eula. Porque assim, você lembra? Eu tava lá, tá? Quando a Raiden lançou, quando o pessoal falava, posso pegar a Raiden de suporte para a minha Eula, o que o pessoal falava, e eu, como main Eula honesto, tive que engolir, porque isso é verdade, e não adianta você main Eula emocionado, você sabe que isso é verdade. Se você joga com boneca, você sabe. Não. Você usar a Raiden com a Eula é um desperdício. Você está limitando a Raiden para a Eula. Ao ponto que, na minha conta com a Nicole C6, vou pegar os meus melhores bonecos. Durin C2, Nicole C6, todo mundo. Os melhores bonecos. Sabe qual é o melhor DPS da minha conta? Primeiro, Durin Melt, quase 400 mil. Depois, Raiden. Depois, Yoi. Depois, Albedo. Aí depois, qualquer coisa com Furina pra Eula, lá no finalzinho. Não, depois se eu usar Durin, Nicole com a Eula pega 250 mil de DPS. Exato. Então, até mesmo essa equipe, que até hoje é a melhor equipe, tá cheio de anti-sinergia. Primeiro, pra Raiden não ser uma perca de DPS tão grande, ela precisa da C2. Por quê? Porque se você. Porque a ult do Bennett não dura pra você poder ultar com a Raiden. Então, quando vai pra Eula, pra Raiden, o DPS cai. A Furina, o Bennett não é o suficiente às vezes. Bem que com a Eula não tem tanto problema, mas às vezes pode ter. Principalmente pra ela. O time vai ficar muito refém. Então você às vezes vai ter que ultar sem estar com o Bennett, aí a sua Raiden vai morrer. Ou você vai ter que estender a rotação. Aí você precisa de uma Furina C2. Aí você precisa de uma Raiden C2. Aí o meu Bennett é C6, então eu me ferrei e acabou. Não tem mais para onde crescer. A Raiden só tem a C3 para crescer, a Furina só tem a C3 para crescer e o time estagnou. O máximo que você pode colocar é um Mika. O que você vai fazer é ultar um pouco no final para dar 2 cortes com a Raiden e com a ult da Furina. É isso que você vai fazer. Então não tem o que fazer. Ao ponto que, se você quer jogar atualmente com a Raiden, você vai ter que tirar a sua Raiden e vai colocar uma Fischl. E é isso que você vai fazer. Não vai ser mega melhor. Mas a Fischl C0 vai ser melhor do que a Raiden C2. Porque não compensa mais hoje em dia você para sua Eula. Exatamente, esse é o ponto. E a Raiden também não é tão forte para hoje em dia você ir atrás da C2 dela. Mas tem um ponto aqui que você não falou. Que deveria ter um quinto slot nessa merda. É, a vagabunda com a que mais ficava perto, a Rosária. Então, o que sobrava era isso daqui, que se brincar hoje, até hoje ainda é, pra Eula Fit to Play, é o melhor core dela. Por incrível que pareça, deve ser o melhor core da Eula Fit to Play até hoje. Eu acho que eu vou até depois fazer o teste aqui e colocar. O que é muito ruim ainda, puta pariu. Por quê? Porque a Eula ainda tem que ultar, porque não tem arma de taxa legal, de graça. E a arma dela não dá taxa, o que é um. Então, acho que você já pegou aqui o problema da bichinha. Nossa, Lê, tudo isso e a Odete. Tudo isso e a Odete, eu não entendi. Se você já é main Eula, você só tá vendo o que você já sabe. Mas isso é legal até mesmo pra você, que é um main Eula, e não. Às vezes nós main Eulas ficam meio fechadinhos na nossa bolha, né? Por quê? O que é um Flea sem a Inefa? Ele tem uma problemática lá. Mas como que você pega o boneco com defeito, o Flea sem a Inefa, a Lauma sem cura, o Varka tem escudo, ou. Esse é o ponto. O Varka tem a Prune. Sem a Prune, o que sobra? Como que você contorna? Então todo personagem vai ter um defeitozinho. Mesmo os personagens hoje em dia novos têm defeitozinhos, né? O legal, às vezes, é o personagem tem um defeito, mas vem um personagem que conserta esse defeito, né? Isso tem lá, sempre teve no jogo. O problema é que a Eula, por ser esquecida, e dano físico ser esquecido, você não tem uma Linéia, que dá muito dano pra compensar o DPS do time, que tira res. Porque até mesmo a Rosária tira res. A Eula tira 20% de res. Supercondutor tira 40%. Então o que a Rosária tá fazendo aqui é só dar taxa e não dar dano. Então até nisso, a Eula não tem uma boa sinergia. Olha que merda. Então, melhores times pra usar com a Eula são esses aqui, ó. Você esquece rotação sim, rotação não, lutando com a Eula. Só que o dano do time tá mais espalhado, o que não dói a Eula não tem tanto dano assim. Então, esse time aqui, eu não consigo dar muito ataque pra Eula. Você pode até colocar milha elite aqui, ritual real, 40% de ataque, mas não é os 1000 do Bennett. Mas você tem muito multiplicador aqui, e você vai conseguir de vez em quando ter taxa. Ou pode colocar aqui com uma
um Mika, ou você pode colocar aqui com uma Rosária, ou você pode colocar aqui com uma... Qualquer capeta aqui, qualquer capeta aqui. Vou colocar ela aqui. Ou, o que até hoje acho que é o melhor time da Iola, um Skirk Burst. Bizarro, né? Por quê? Porque a Iola vai estourar com o máximo de fanfarra da Furina. A Iola tira Cryo, mais Cryo, e a arma dela dá ataque. Então nesse time você vai conseguir e vai vir a Skirk com a ult dela bagaçando, 500.000. Ela vai dar 400 mil e a Skirk vai dar 1 milhão. Então você tá vendo que é tão difícil consertar a Eula, que é melhor você ver o que o jogo te oferece e tá como que eu consigo jogar com a Eula. Por quê? Porque nem se eu pegar C2, C6 de boneco, como eu tenho, a C6, a C2 e C6 dessas duas aqui, nem elas corrigem esse problema, porque não tem uma sinergia com a Iola. Até a Furina tem uma micro anti-sinergia. Lê, por quê? Porque a Iola é um hyper carry. Então por que aquele time é tão bom? Sabe por que aquele time é tão bom? Porque a Furina beneficia, e você não sabe disso porque os sub-DPS do Genshin eram ruins até a Escoffier. E até a Escoffier ela é mais ou menos. Então não à toa que os melhores sub-DPS são das novas reações. Isso é proposital. A Furina beneficia, é igual a Nicole, DPS fora de campo. Então você precisaria com que, talvez, o Eda, o Raiden desse dano, aqui, ó, aqui, mais, pensa que é o Bennett, aqui. Porque ela vai exatamente buffar o dano da Fischl, que em campo é significativo. Então, se você faz um mega hyper carry, você desperdiça a Furina. Então a Iola até hoje não tem um time bom para ela. Então o que sobrou, se a gente não tem time perfeito, você pode colocar com Skirk Burst, você pode colocar com Furina C2, fazer uma Iola Hyper Bloom por muito tempo, ou você faz com Carga Lunar, que eu não tenho, né? Não tenho Carga Lunar, que era o melhor time para Iola, por incrível que pareça. Porque o DPS era tão dividido que tava tudo bem. É o time mais free to play, entre aspas. Pegava uma... E era um time que tinha para onde crescer. Por quê? Sabe qual é o time que conserta isso para Iola? Aí até hoje qual a unidade que mais, até a C2, qual a unidade que melhor combina com a Iola? E você vai ficar de queixo caído. Sabe qual é? A porcaria da... não tá aqui. Era da Columbina. Sabe por quê? Na C1 dá recarga e na C2 dá ataque. E Cryo não atrapalha carga lunar. Então se você tem uma Columbina C2, você pode colocar Columbina C2 mais uma Furina mais uma Fischl, coloca uma Iola. Uma Inefa, coloca uma Iola. Pronto. Se brincar, até hoje é o melhor time para a Iola. Eu não tenho como saber, porque infelizmente eu não tenho nenhuma delas C2, né? Nenhuma delas C2. Só que tem um problema. A Inefa da Prof, a Iola tá lá, te penetra, acho que é até pior do Hyper Bloom, até pior do Hyper Bloom, porque a quebra de cryo dela não ajuda nada nem ninguém. Nada nem ninguém. Então, o que sobrou? E agora, depois disso tudo, vamos falar com a Odete. Então, eu acho que você já percebeu que é exatamente esse ponto. A Odete, ela é boa com a Iola porque a Odete, ela é a Columbina. Só, acabou. É isso. Ah, Lei, então, Odete ou Columbina? A Odete C0 é muito melhor do que a Columbina C0 para a Iola. Sabe por quê? Porque você precisa, para você ter C0, você precisa da Columbina e da Inefa. Que aí o core já tá dando dano suficiente. Aqui você só precisa da Columbina e qualquer coisa, que dê eletro. E o Alioxo, então é muito melhor. A Odete, ela é da nova reação. Então ela vai ter uma sobrevida melhor. Agora, constelação. Odete C2 ou Columbina C2? Eu iria de Columbina C2. Eu iria de Columbina C2, até porque dá pra colocar uma Columbina com uma Fischl aqui. Sim, então dá pra fazer isso. Então, explicando tudo isso para isso, tá? Por quê? Porque eu vou atrás da minha Odete C2, sendo que se eu tivesse, eu iria atrás da Columbina. Flexibilidade, as novas reações não vão ser 100% esquecidas, igual o Natan não foi 100% esquecido, então seria legal ter uma Columbina C2. E tal, e tal, e tal e coisa. Então, Lê, o que então a Odete faz pela Iola? Acho que se você já jogou, você já sabe, e se você ouviu o que eu falar, você percebeu que eu não dei muito ênfase na taxa. E se você já viu, sim, é exatamente esse ponto. Eu testei com a Fischl. Cadê? Com a Fischl. E não era incomum ter cryo na cabeça do bicho. Só com essas duas aqui. Então, o que aconteceu é que a Odete, ela tem um dano nuke. Igual a Raiden tem. Vamos comparar com a eu. Ela tem um dano nuke. Só que é no E.
Então é mais versátil para rotações diferentes. A Raiden tem na ult e precisa carregar e blá blá blá. Beleza. Beleza. Ela aplica Cryo, então ela é uma bateria. Pra vocês terem noção, eu chegava a um ponto de que eu só não voltava pra Eula, pra ultar com a Eula, porque não, a Eula já tá cheia, mas o cooldown de todo mundo não voltou, que tem outro problema, né? Pra Eula ter uma boa sinergia com a Raiden, por exemplo, todos os buffs e os debuffs tinham que durar 30 segundos. E não existe buff nem no Power Creep atual que dure 30 segundos. Acho que só a Chevy dura isso tudo. Então, até isso é um problema. Então, por causa disso, só sobrou rotação rápida, que normalmente só T4 tem, ou rotação de E. O E da Nicole, o E da própria Odette. E a Odette, mesmo assim, ela tem a ult dela. E para todos os outros times é perca de DPS, para aqui não é. Por quê? Rotação 1, você vai dar só o E da Odette. Na rotação 2, como a Eula já não vai ultar, você E, ult, E da Odette. E volta pra Eula, que não vai dar nenhum problema. Agora a Odette vai estar dando mais dano, e a Eula vai compor tirando a res. A Odette escala com ataque. Então se eu colocar Milelite em um ritual aqui, não é igual a Furina. Se eu colocar Milelite na Furina, o ataque que a Milelite está dando não vai ser bom pra Furina. Se eu colocar o ritual real, a Furina não vai estar sendo beneficiada. Se eu colocar a reação, a coisa lá de que aumenta a vida da sinergia. Não, vai aumentar a vida da Eula, foda-se, mas aqui. Aumenta. Se eu colocar eletro aqui, vai dar taxa e recarga. Vai ser ótimo pro time. Então o que aconteceu é. A Eula com a Odette é muito parecido com qualquer cadeira de rodas. Qualquer cadeira de rodas. A diferença para a Eula é que essa cadeira de rodas é muito mais sinérgica e a Eula realmente compõe do que foi as sementinhas para Eula, do que foi Inefa com Columbina, que você poderia... O máximo que você poderia fazer para Eula não sofrer tanto é colocar o livrinho de dragões na Columbina. O que não seria tão legal, porque aí você não tem tanta energia, tem menos vida, ela bate menos. Aí você teria poder. Aí o que você faria? Aí coloca o catalisador que cura, aí você colocaria a Furina, mas aí a Furina não ajuda as outras duas. Aqui não. Aqui tem esse novo artefato que aumenta o dano, mas se eu colocar um ritual, um coisa aqui, e um Milelite, não vai ser tão problemático. Então acabou acontecendo que, além dela ser forte, as sinergias. Por quê? Vamos lá. Vamos pra Craio. E eu já falei disso. Todos os Craios. É todos os Craios? Eu acho que é. Acho que eu tenho todos os Craios. Não, vamos voltar. Vamos pegar aqui no negócio, né? Vamos lá? Craio. Já tô vendo que eu vou ter que... Aqui, não tenho todos, mas foda-se. Vocês me entenderam. Quais são os Craios? Nenhum. Nenhum Craio tem sinergia. E que ela é legalzinha, porque agora ela virou bateria e troca Milelite. Mas Diona não compõe basicamente nada, no máximo é uma bateria. Só que às vezes a Diona, e quem já sabe de quando a gente não tinha Raiden, você conseguia colocar sacrifício. Aí eu lutava, mas tava lá ela cheia. E o cooldown, porque o cooldown da Eula ainda é alto. Então, mesmo se a gente tivesse uma equipe que enche a Eula rápido, sem precisar de uma rotação um pouco mais estendida, a ult da Eula é 20. É 20, eu tenho. É 20, né? É 20, né? É 20. Não 18. Se fosse 18, de novo. Oh, cara, que porra, gente. Então não. Rosara foi a best da Eula porque era a melhor aplicadora. Tirava um pouquinho de res, que não era tão significante, né? Ah, Lê, mas lá nos bichos de abismo. Se você colocar aqueles bichos de abismo que tem 100% de res física, não vai ser os 20% da Rosara que vai fazer ela passar. Então não é. É tipo, é quase irrelevante. Esse é o ponto. Aí você tem a Kamisata, aí você vai precisar de um Opala mais uma BMW com tanque furado, não dá certo. Tinha Shenhe, que é alguma coisa, só que o buff de ult dela dura 10 segundos, não 15, igual o de ataque básico. Então já não é legal. Layla nem se fala. Mika, mano, como eu odeio esse filho da puta. Como eu odeio essa merda desse Mika. Quem já sabe, sabe. Então, literal, o único Cryo que sobrou é a Escoffier. Que adivinha? Foi um dos melhores best slots 10 que ela lançou, por isso que eu peguei ela. É. A arma bufa ataque, ela dá um daninho, e foi ela que carregou a Eula nos times de freeze. Porque beleza, eu aumento, tiro o dano Cry e vou aumentar um pouquinho o dano da Escofia, que não era tão grande, mas ela foi o primeiro sub-DPS buffer healer. E feito basicamente com a Furina e com a Kirk. Agora vamos para Eletro? Vamos para Eletro? Beidou. Nunca foi bom. Mas Beidou Fischl carregou muito a minha Eula por bastante tempo.
Tem a Raiden, que mesmo sendo... Não importa, já funciona muito melhor do que tudo lá. Dá pra forçar. Se dá pra forçar, já se diz alguma coisa. Cookie, sementinha, carregou a Eula por muito tempo. E até hoje, eu acho que a sementinha, hoje em dia, é a compra mais free to play da Eula, se não fosse o viajante, que eu vou ter que ter só o viajante, e se não fosse, se não fosse o viajante, se não fosse a Odete e tal. A Odete. Dory, horrível, mas dá pra forçar. Mas aí dá pra forçar, que é o viajante que consegue ultar. Hoje em dia, mas talvez, eu não sei se o viajante hoje ulta. Aí vem a Yansan, um bom quebra-galho, vem a Inefa, tipo, porque a Inefa é forte, se eu tivesse pegado a Inefa em vez da Lauma, porque eu errei, nossa, meu Nodcry, puta que o pariu, meu irmão. Se eu tivesse pegado a Inefa, eu não tinha feito a cagada de ter pegado a Narida C2, me fudi. E agora temos até o Alyosha, que é dado de graça. O quão fácil e como você resolve os problemas da boneca. E ela já é esquecida. Então você pegou o ponto do porquê é tão boa. Por causa disso aqui agora, ó. Por causa disso daqui. Olha que merda! Olha que merda! Exato. Porque, Lê, aqui, o seu bench não pode estar C6. Infelizmente o meu tá C6 e ele C6 aqui atrapalha pra caralho. Ele atrapalha pra caralho. Aqui a gente entra na brincadeirinha. Dá ataque, dá quebra de res, dá taxa, dá dano e dá dano. Acabou, né? Aqui o Alyosha, eu acho que ele tem que ser C2 pra ele ser confortável, tá? Eu acho que o Alyosha tem que ser dano pra você conseguir dar pelo menos o nuke da Odete no Bennett. Então o que você vai fazer? E-ult, depois você vai dar ult, e eu lutando direto. Então você tem que dar E-ult, E-ult, depois E-ult, E-ult da Eola, tá? Lê, por quê? Porque senão você perde, porque a Eola fica 10 segundos em campo. Aí tem o tempo de troca de campo, aí tem o tempo das animações, aí faz o buff do Bennett, que dura uns 14 segundos, você acaba, a ult da Eola não explode no Bennett. Então é bem perigoso, tem que ser corrida. E outro problema da Eola, não vamos falar sobre isso. Acabou. Ai, que maravilhoso. E esse Alyosha aqui, ele não é C6. Muito provavelmente eu vou pegar ele C6, né? Porque mesmo se eu pegar a minha Odete cedo, eu vou ficar tirando até vir um Alyosha C6, tá? Pra fazer o teste. Ele já tá C3, então foda-se. Então isso acaba com... Pronto. Resolveu o problema? Mas não. Por quê? Nem no primeiro time, nenhum problema resolvia. Ele minimizava. Mas então quer dizer que a sua Eola... Não. Você continua rotação com a Eola lutando e rotação com a Eola não lutando. A diferença agora, por causa da Odete, a terceira rotação é impossível engasgar de energia. Você não vai ter que ficar indo e voltando com a Rosária, você não vai ter que ir... E como a Odete dá muito dano, na segunda rotação não vai perder tanto dano. Talvez o que você faça é, você vai dar a ult da Odete. Então você vai ultar dentro do Bennett e com a ult da Odete vai voltar de novo. Vai fazer o nuke ser maior. E tem outro problemazinho com a Odete, que essa anti-sinergia pegou, viu? A Odete na nova reação tem aqueles stacks. Pensa que aqueles stacks é como se fosse a fusão dessa nova reação. É como se fosse um melt, como se fosse o vapor dessa nova reação. Então você precisa de aplicadores de eletro e cryo constantes para sempre ter a jaula, ela nunca pode quebrar, e para aquele stackzinho nunca cair. No começo, a sua Odete vai dar 100 mil no nukezinho dela. Se ela for bem upada, 200 mil. Aí na segunda rotação, que é a rotação que mais vai dar dano, ela vai dar 300 mil. Vai dar 400 mil. Você fala, eita porra! É. É isso que vai acabar acontecendo. Ah, ele não acredito. E agora eu vou finalmente mostrar aqui pra vocês os DPS. Vocês estão vendo? Oh, porra, vocês não estão vendo. Foi mal. Tela geral? Tela geral. Tá aqui. Esse aqui é o time da Eula, Nicole C6 e Bennett. Vocês viram aqui, ó. 105 mil. 154 mil de DPS. Dá até, se eu de um print bem específico, vendo aqui, ó, 175, tá? 175. Esse time aqui é bem sinérgico com a Eula, porque é o time que mais dá ataque pra Eula. É muito ataque. E como a Nicole tira a def e a Fischl vira um DPS monstrinho por causa disso, esse time aqui é maravilhoso, tá? Só que aí tem um problema do Bandit C6, tá? Mas se brincar nesse time aqui, por causa da Nicole C2, a Eula bate mais no ataque básico do que se ela batesse físico. Então é 175 mil. Então, o bench aqui é muito bom com a Eula. Então vamos lá. Vai cair, ó, olha o que acontece com o time. De vez em quando. Ah, Lê, por quê? Porque depende muito da C1 da Nicole, depende muito da C1, da C2, da Fischl, então depende muito. O mais comum para esse time é 160. 175 mil é quando as coisas se alinham. E de novo,
E como é que você resolve a taxa? Você tem a arma do Varca para esse time ser essa monstruosidade, né? Então a gente vai para isso aqui. Ó, 146 mil. Já é interessante, porque ela não tava tão bem upadinha e tal, e só que tem um problema, eu não sabia jogar ainda. Quer ver uma Odete jogando melhorzinha? Puta que pariu. Olha isso aqui. 176. Ganhou do Bennett. Puta que pariu, meu irmão. Ai, Lê, mas... Vem comigo. Ela tá 8, ela não tá 10. Ela tá 8, ela não tá 10. Aqui é raridade quando isso aqui acontece, tá? Eu nem sei porque aqui pegou 100, 1 milhão e 100. Nem sei. É alguma coisa de ping, muito provavelmente. Porque aqui o padrão é 1 milhão e 5. 1 milhão e 5 mil. Então, ó, tá vendo? Ó, 1 milhão e 5 mil. Se vocês já viram, então aqui deu alguma coisa, algum stackzinho, alguma coisa, algum capeta pra dar 1 milhão e 100 mil. Por isso que deu isso aqui tudo. Ou seja, aqui eu chego a 170 mil muito fácil. E entra outra coisinha. Outra coisinha. Deu 53 segundos, né? Deu 54. Não, não deu 54 segundos. Aqui, eu parei de bater e continuei batendo. Aqui, a ult explodiu, eu parei. Aqui, eu falei, caraca, tinha dado 180. Aí eu bati, prendeu. Ou seja, aqui, quando a ult da Yola explode, bate 180 mil. Só que aí, quando ela vai batendo, vai para 150. Aí depois, quando a ult explode, 170. Aqui, travou em 160 e não saía de 160. Lindo, né? Olha aqui, ó. Em rotações melhores, em combos melhores. É, ganhou do Bennett. 8, 8, 8. Então já tô super feliz. Ainda tem a C1, né? Então eu acho que com a C1 e a C2, eu acho que finalmente eu vou conseguir chegar com a minha Iola nos 200 mil de DPS. E caralho, olha a porra dessa Odete, mano. 29% do dano. E o problema é que outra anti-sinergia, claro, né? Que a Nicole C6, ela tira a def. E bem, a reação, né? Esse é o ponto. Ó o constante. Aí o constante de novo, constante de novo. E aqui, ó, é o DPS do time da Eula. O time da Eula, Dream Team dele, tá? Aqui é o DPS de você estendendo a rotação. O quê? Eu vou voltar com a minha Raiden. Eu vou voltar com a minha Eula, a minha Raiden, com a Furina e com o Bennett. Toma, otário. E aqui é rushando. Lê como assim? Você vai dar ult da Furina e do Bennett, ult da Furina direto, ult da Eula direto. Quando a ult da Eula pingar, você troca pra Raiden ultando. Vai ser esse DPS aqui. Que merda, né? Que merda. C2, C2. E aqui a gente vai. Toma. Toma. 90 mil. E o Alyosha tá C3. E não tá 100% upado. E outra coisa. Aqui a Furina tem que ir de Milelite. Eu acho que até aqui a Furina teria Ike Milelite. Mas aqui a Furina é uma composição ali. Ó. A Furina é 16%. É 16%. Já tem bastante ataque. Não é tão problemático. Aqui a Furina. Como. Ó. Caralho, a Raid deu 32%. E a Odete deu 32% também. Nem dá pra vocês reclamarem. Ai, carregando. Ó aqui também, porra. Ó aqui também. 32. Deu a mesma porcentagem. Isso daqui eu não tinha percebido, não. A mesma coisa. A mesma coisa. E como a Furina. E como a Furina aqui tá 16. Então aqui. Tinha que ser Milelite. Ah, Lê, por que Milelite? Porque a Odete tá dando fora de campo também. Então aqui. Aqui o Alyosha ele tá com a arma da Escoffier. Só que aí o Alyosha não tá upado. Mas a Furina deveria estar de Milelite aqui, tá? A Furina teria que estar de Milelite, que aumentaria esse DPS aqui também. Então meio que ficaria esse tempo aqui. E mesmo se fosse 85. É 69 mil com a Raiden C2, com o Ben, são os melhores suportes bem upadinhos, mais uma Raiden C2 de arma. Uma Furina C2. E aqui, continua com a Furina C2. Aqui, continua com a Furina C2, mas é uma Alyosha mal upado. O máximo que daria pra dizer que é uma Alyosha free play, se você tira a coisa. E outra coisa, tá? Esse puta aqui, esse porra, tem dificuldade pra voltar, mesmo com a CM dele. Então eu acho que se você colocar uma Favonius, o time vai rodar um pouquinho melhor do que isso aqui. Então, mesmo tipo, eu não tenho a arma da Escoffier, com Favonius, talvez mantenha esse 90 mil. Olha que bizarro. Olha que bizarro. Chegou a 90 mil, 10 mil abaixo da Yola Freeze, 10 mil abaixo da Yola Freeze, com uma diferença que tem pra onde crescer aqui. E lá no negócio Freeze, eu usava um monte de outra C2 de arma, que acho que era a Sutilidade de arma. Nem preciso dizer, né? Isso aqui é bem interessante. E tem outros poréns. Lê, e aí que eu nem cliquei. E a Miko? Tá? E aí que a gente entra em outra problemática. A Miko não é tão essencial para esses times aqui quanto parece, tá? O quê? Não é, tá? Não é. Por quê? Alyosha, buff campo. Diona, buff campo.
Você tem a Kiki que bufa todo mundo, mas não é tanta coisa e ela não contribui tanto. Aí você tem a Odete, que ela já bufa em campo. Só que aí você não tem outras coisas, você vai ter mais Craio, né? Você vai ter mais elétrico, então você teria que colocar Eula, Lyosha, Miko, Odete, aí então é mais Craio, mais elétrico que tiraria a taxa. Aí tiraria a taxa tanto para Miko quanto para Odete, tá? Porque eu tô falando taxa aqui, mas tem a taxa para Odete também, tá? Tem a taxa pra Odete. Você pode ver que a Odete aqui ela tá com 64, mas ela vai pra 95, uns 35%. Exato. Então tem essa problemática. Então você teria que deixar em solo eletro. O que sobra depois? Aí fudeu, né? Aí ferrou. Aí ferrou. Aí simplesmente ferrou, porque aí não tem outro sustain, né? Acho que teria que ser o Alyosha ou teria que ser a Kiki. Só que a Kiki não compõe tão bem pra Eula quanto um Alyosha C6, né? Não compõe tão bem quanto um Alyosha C6. Aí você entra naquilo de descobrir um santo pra cobrir no outro. Lê. E a Raiden fica legal. Aqui o timezinho com a Raiden, ó. Aqui pra vocês verem, aqui até não é tanta coisa, mas é isso aqui que eu queria testar pra vocês. Peraí, não tem? Pô, fudeu. Ah, ferrou, peraí. Então vamos testar aqui o time com a... E por quê? Porque ao contrário desses outros times, a Odete, como ela só precisa de outra eletro, a Odete ela é versátil. Então você pode fazer isso aqui, ó, meu amigão. Vou colocar minha Nicole porque sim. Vou colocar agora a minha lindinha Odete e a Raiden. Agora vamos para o Miliastra. Lê, ainda não sei para onde você tá indo. O que eu tô querendo dizer é, não acho que a sua Eula vai se tornar outra personagem. Não, ela só vai permitir que a sua Eula não esteja sendo desperdiçada em um time forte. Então você não vai ter a sensação de uma Eula Hyper Bloom, não vai ter uma sensação de uma Eula Freeze, tá? É isso que eu tô querendo dizer. E a Odete, ela é versátil o suficiente para você pegar ela e você colocar, por exemplo, a minha Shiloh em C2. Ela é C2. Então o que ela dá? Dá 60 de dano, 60 de dano e recarga pra Eletro. Se não fosse essa recarga pra Eletro, nossa, como a bichinha seria maravilhosa. Mas vocês me entenderam. Você pode colocar com Alyosha. Então, ou seja, eu acho que a versatilidade da Odete, o que é meio óbvio, mas talvez é óbvio, mas vocês me entenderam. A versatilidade da Odete vai te permitir você brincar com a sua Eula, você usar a sua Eula e você sentir a sua Eula muito melhor. E pela Odete deixar agora com que você consiga usar Craio. E outra coisa, o Viajante, que eu ainda não falei sobre isso, bem interessante. Então você, ó, assim, agora assim, ó, assim, sim. Vamos lá, ó. Toma, toma. Vamos lá, tá? 400 mil aqui da Odete, né? E outra coisa também que eu esqueci de falar é que dá dano elemental. Olha, 36 de dano. Então tem certas sinergias maneiras aqui, tá? E tem outra coisinha também que aqui nunca mais a Iola tem realmente problema de recarga. Isso é uma delícia. Ô, caralho. Ainda tinha 5 segundos, eu não precisava. Ainda tem que otimizar, tá? Ainda tem que otimizar. Aí eu caguei, aqui eu caguei, aqui eu caguei, aqui eu caguei muito, aqui eu caguei. Eu cagando deu 150 mil, que é a mesma coisa que a Fischl, tá? Mas aqui eu caguei. Por quê, Lê? Aqui a gente entra em outra problemática com a Fischl. A Fischl não dura o suficiente, mas que merda. Primeiro, vamos lá. Você... Ah, Lê, empatou. Empatou nem por um caralho, tá? Eu tenho a arma do Varka. 2, o buff de ataque da Mephisto é um cu de você ativar com a Eula porque dura só 10 segundos, tá? Dura só 10 segundos. E, gente, eu sou main Eula. Se você perguntar mais, a ult da Eula dura... E tem outro problema. A ficha é ruim. Lena, a ficha não é ruim. Não, a ficha não é ruim. Mas a ficha é ruim. Puta que pariu. Por causa disso daqui. O osso dura 10 segundos, né? Dura 10. Mais 4, né? Dá C6? Não, 12. Dura só 12 segundos. Então a Raiden ficou legal lá. Gente, acho que vocês não entenderam. Bateu 150 mil. Vocês não viram que bateu 150 mil? Mas é porque, gente, a minha Eula está com a arma do Varka. Então eu perdi meio Mika. Eu perdi meio Mika, tá? Perdi meio Mika. Eu perdi 40% de ataque na Raiden. Eu perdi 40% de ataque no nuke do E da Eula, mais em alguns ataques básicos. Quase nunca ia bater na ult. Às vezes batia na ult. E empatou. E eu perdi tudo isso e empatou ainda com ela na 8-8. Puta que pariu. Exatamente. Puta que pariu. Então esse núcleo de Eula, Raiden e Odete é um núcleo legal, tá? É um núcleo legalzinho. Deixa eu colocar aqui. Porra, é porque uma porcaria do meu Bennett ele é C6 e aqui a C6 dele atrapalha de verdade. Aqui a C6 dele atrapalha com força. Vou botar um Alyosha e foda-se aqui, tá? Vou botar aqui um Alyosha. Aqui o Alyosha, como ele dura, né? Vou botar um Alyosha aqui e vamos ver aqui quanto é que vai ficar. Eu troquei basicamente uma Furina C2 por um Alyosha. Então vamos lá. Vamos lá.
Lado bom, que agora com mais eletro, o E da Odete proca mais fácil, né? Então dá pra fazer isso aqui. Vamos o taco aqui, ó. E vamos aqui. Caraca, velho. Não ficou tão ruim quanto eu achei que ia ficar, não, pô. Eu tirei um Alfurino C2 com Alyosha mal upado. Maneirinho. Esse porra aqui de novo. Acho que aqui vai ser a última rotação com a ult da Yola explodindo. 65 mil. Não foi tão ruim assim, por incrível que pareça. Quanto era com um... Carai, cadê? Pela da puta, cadê? Aqui. Caralho, só perdeu. Puta que pariu. Puta que pariu, meu irmão. Só perdeu 4 mil. Tem um monte de coisa pra querer otimizar. Vamos agora pra uma rotação encurtada, tá? Vamos pra uma rotação encurtada agora pra ver o que acontece. E o que que é. Ah, essa aqui, ó. Aí faz isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que eu podia ter dado a ult da Odete ao invés aqui, né? Mas tudo bem. Olha. A ult da Yola aí no 100%. Ok. 68, tá. Aí agora, ó. Boa. A vagabunda não gritou, ó. Ah, peraí, 70 mil, né? Ok. Tá interessante aqui. Por incrível que pareça. Ou seja, deu versatilidade, deu conforto e deu rotação. Claro que eu já falei. Acho que sem dúvida um Ika teria sido bem melhor. Bom, então, Lê, para que a rotação seja legal, tem uma coisinha meio chata que é. Vamos lá. A Mika, vamos colocar agora a. Porque a Fischl, como ela dura 12 segundos e aí ela fica 10 em campo, se a Fischl acabar no meio da rotação, puta que pariu. Vamos lá. Fiz besteira, mas de novo, como sempre, né? Ó, deu um dano bom pra Preula, hein? Não gritou, não sei porquê, né? Filha da mãe. Cadê a ficha? Até a ficha aqui. Aqui, como tem 2 eletro, não tem tanto problema a ficha acabar, porque o Durinho ele aplica por 20 segundos, né? Ele aplica por 20 segundos? Cara, pior que ficou 68 mil. Tadinha, a Eula tá. Claro aqui que tem outras coisinhas, né? Aqui a arma da Eula da taxa, aí em composições com duplo e apenas um. Vocês me entendem? Dá pra fazer. O negocinho aqui é Alyosha. Puta pra cá. Puta bateu lá. Corno do caralho. Achei bonitinho, né? Filho de uma puta. Acabou? Acabou, então. Alyosha. Puta pra cá. Boa. Vamos lá. Ficou aqui? Cadê o cachorro? A aplicação dele é só na ult. A aplicação dele é só na ult. Merda. Bem que ele pelo menos ele aplica a marca, né? A aplicação dele e, né, cachorro. Aí aqui aplicou nele. Só que aí o cachorro só vai atacar. Né, ó. Se eu aplicar aqui, será que o cachorro vem atacar? Cachorro! 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 É, infelizmente não. Teria que fazer aqui, ó. Aí o cachorro ataca, né? É. Até cansou. Tá. Então o que tudo isso significa, Lê? Então não pegue a Odete, porque ela vai melhorar astronomicamente a sua Eula. Pegue mais a Odete com a mentalidade de que ela vai ser um Escoffier, vai ser uma Inefa, só que a sua Eula, você não vai sentir a sua Eula atrapalhando o time. Tá, ó. Mas vou testar aqui com essa C2, né? A C2 da bicha da Chilonen. Porra, da Odete dando meio milhão, minha Eula sofrendo, uma fila da puta pra dar esse valor. Porra, eu acho que esse meio milhão ali. Puta que pariu, eu acho que esse meio milhão é da Odete, viu? Não é da Eula, não. Puta que pariu, tadinha. É mais demérito da Eula do que da Odete, né, velho? É, ó. Meio milhão é da Odete. Filha da puta. Ficou legalzinho, mas pra uma C2 não é lá essas coisas aqui, não, tá? Não é lá essas coisas, não. Tá bom? Lê, constelações. A Odete, ela é. Não. A C2 da Odete é basicamente por causa da anti-sinergia da porcaria da Fischl. Se a Fischl, se o buff de a sobrecarga da Fischl durasse 15 segundos, a Odete não seria nem um pouco necessária. C2. Mas pra você sentir, caralho, a minha Eula, puta que pariu, C2, tá? Por que, Lê? Por causa da Fischl. Só que aí o que acontece? Se lançarem uma Fischl pra Hexerei, E5 de verdade, fudeu. E a gente entra aqui para depois disso tudo, só pra quem ficou até o final, Amico, tá? Cara, se você pegou Amico, puta que pariu. Meus parabéns, tá? Puta que pariu. Porque Amico. E você não tem a arma do Varka, óbvio. Porque Amico. Amico vai ser muito boa, tá? Porque Amico vai. É porque Amico dura 24 segundos. E, nossa, que tensão! Ah! Muito bom, tá? E claro, vai ter o Alyosha C6, tá? Aí o Alyosha C6 ele vai ficar bem legalzinho, tá? Vai aumentar muito o nuke, vai aumentar mais o ataque da Eula e blá blá blá. Então, eu acho que o que aconteceu com a Eula é. Agora a Eula na C0, finalmente chegou aos 80 mil de DPS com só um suporte T5. Eu acho que é. Aí agora, eu acho que é esperar, não atire em ninguém, espera até Dendricraio, tá? Espera até Dendricraio, porque se Dendricraio for tipo o que é queimadura, tá? Tipo, vai Dendro, Craio com. Ela é com Dendro e Craio. Aí o Dendro vai reforçar a aura Craio. Muda muita coisa, tá? Por incrível que pareça, muda muita coisa. Então vai depender. Então
Ah, Lee, quer dizer que agora a Eula ficou um pouquinho mais viável free to play? Sim, um pouquinho mais viável. Ah, Lee, mas eu queria Hyper Carry. Não, Hyper Carry é igual Crit Fish, tá? O Hyper Carry da Eula e o Crit Fish é muito parecido, e esse é o problema. Olha ali, Yoshi. Vamos lá. Espero muito conseguir pegar a C6 dele pra terminar os testes. Vamos lá. Só que, pra quem não ficou claro, e até mesmo eu editando não ficou muito claro, é porque a Eula tem características de Hyper Carry. A Eula no máximo, tem um residual de suporte, como eu falei lá no meu vídeo de buff da Eula. Eu esqueci, né? Eu vivo esquecendo isso, de que o pessoal muitas vezes não vê os vídeos, aí na minha cabeça todo mundo viu, aí tem que. O pessoal não viu. Então quem vai ver vai ser gente nova. Então, não entendi nada do que você quis dizer. Sintetiza. A Eula tem características de hypercarry. E você não tem nenhum time que tire proveito legal dessas características sem ter um monte de deficiência ou de não ter dano o suficiente. Seja porque não compõe, porque não tem suporte. A Ele porque a Eula não tem dano. A Ioi também não tem. Pega a Eula pura. Eu já fiz esse teste. E a Ioi pura. Tá? Pega. E sabe o que você vai ver? Você vai ver a Ioi dando 100k em cada flechinha dela. Porque ela consegue usar muito bem a Nicole, consegue usar muito bem o Durin aumenta 50% de dano. A Nicole tira ré, dá ataque, tira da coisa. A Eula não tem nada disso. Ela não tem uma Nicole nem pra eu pegar C6. A Eula não tem um Durin C2 pra pegar pra ela. A Eula não tem nada. Então, até mesmo se a desculpa fosse. Não, não tem. Não tem. Então, você querer só jogar com a Eula Hypercarry é você só se frustrar porque você não tem time pra isso. Então, o que sobrou pra quem é main Eula e quer não ver e sofrer tanto em ela ser a Hypercarry, qual é a única forma e o único investimento certeiro? São as constelações. É a C1, é a C3, é a C5, porque vai aumentar o dano da mini ult, e a C6. E agradeça, né? Pelo menos tá melhor que o Rutal, que só tem a C1. Mas ela tem a C1 e ela ainda é forte. Ela ainda é Pyro. Ela ainda pode usar lá no Rutal Kika. Pra pegar a C2 da Shen nem isso aí ela tem. Então é simples. O que eu quero dizer é: se você. Agora é definitivo. A Eula vai virar boneco de cadeira de rodas. E boneco de cadeira de rodas, a cadeira de rodas parece que vai mudar. E se não mudar, não tem por que mudar. Então, se a Eula vai virar boneco de cadeira de rodas que não tem uma sinergia perfeita, a melhor coisa que você faz é pega a cadeira de rodas na C0, você como main Eula, pra você passar todos os endgames sem sufoco, ou passa os endgames com sufoco e pega a Eula C6. Pronto. Seria a minha dica e a síntese desse vídeo. Pega as cadeiras de rodas, pega a cadeira de rodas mais barata, que vai ser a Odete, e depois pega a C6 da Eula. Só sobrou isso, não tem mais nada. Lado bom, que se a Eula for bufada, você pegou a C6 e bufa as constelações. Se a Eula não for bufada, você pegou a C6, ela vai ter dano suficiente para pelo menos ser um DPS medíocre. Se bufarem a Raiden, você já tem a Raiden, ou vai bufá-la na C0 também, que já vai ser ótimo pra uma cadeira de roda. Se bufarem dentro do Cryo, porque aí eu dei pra usar dentro do Cryo. Muito difícil esse dentro do Cryo não ser legal com a própria Odete. Então no bruto, a partir de agora, eu como main Eula cravo. Se você quer investir na Eula, cadeira de rodas. E se você quiser pegar constelações, só pegue da Eula. Eu acho muito menos frustrante isso do que ficar pegando isso. No máximo que eu pegaria, como eu peguei aqui a arma do Varka, se você tem a Nicole. Se você não tem a Nicole, não pegaria a arma do Varka. Pega lá a espinha do dragão, do passe, já vai resolver seus problemas. Aí coloca Eula, Bennett e cadeira de rodas. Eula, Bennett, cadeira de rodas. Eula, Bennett, cadeira de rodas. É o que sobrou, tá bom? Então essa é a base do pensamento. Então, respondendo de novo aqui. Se você é main Eula e você quer investir no time da Eula, quer ver a sua olhinha dar dano, pega as constelações dela, porque é a única coisa certeira. Por quê? Cadeira de roda muda. A Eula não muda. Então, se você pegar, por exemplo, peguei a Furina C2, peguei a Raid C2. Vamos lá, peguei a Furina C2, peguei a Raid C2, peguei olha o tanto de C2. Peguei, ó, só pra você brincar. Peguei a Chilonen C2. Se eu não tivesse pegado nada dessa C2, a minha já tava C6. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Tá? Não me arrependo porque todos esses times aí, eu usei com a Eula, me diverti. Ou eu usei com a Yoi, me diverti. Mas agora, se o jogo tá indo pra pra nicho Impact, a gente não vai ter tantos DPS genéricos e suporte genéricos para usar. A Citylile não é pra Yoi. Vou usar pra Yoi. Entendeu qual o ponto?
Então, bufou o Zong vai ficar perfeito com a Ela, não tem como saber. Não tem como saber? E tiro, você transforma em tudo. E tiro você transforma na Ela C6 ou na Columbina C2. O que eu faria com o Eula é, faz o seu pé de meia, eu sei que eu escrevi isso, mas faz o seu pé de meia, pega o mínimo possível dos DPS e junta seus tiros para você, dentro da sua sorte, faz os cálculos, pegar a C6 da Eula. Isso eu nunca na minha vida pensei que eu ia falar isso, mas é a única forma que para você ser mim. Porque vai ter que ser o que eu vou fazer. E vai ser o que eu vou fazer. Vou pegar a Tsarisa. Se a Tsarisa for minha a DPS, eu não vou pegar. Se não vier um eletro perfeito pra Eula, ou um eletro de bruxa, eu não vou pegar. Vou rushar e pular toda essa nação e aproveitar essa nação. Por quê? Porque vai que a Snezhnaya vai ser a nação que a Arroio tá, como eu falei, querendo captar novos jogadores, porque a história desse mundo vai acabar. Aí ela tá com medo do pessoal abandonar, então ela tá sendo super gentil. Sabe o que vai acontecer? Duas coisas. Ela pode aprender e continuar sendo gentil. Ela pode tomar na tarraqueta, ou depois ela pode ser gananciosa. Então o que a gente tem que fazer? Temos que aproveitar que essa nação vai ser mais generosa e investir nos personagens defasados que a gente gosta. Claro que a Iola pode ainda receber o suporte, mas eu não vou mais contar com isso, porque todas as melhores chances já passaram. Então, fudeu. Então esse é o ponto que eu tô querendo dizer aqui. Faz o pé de meia da Iola. A gente ganha 80 tiros, 80 tiros por atualização. Ou seja, a gente garante um boneco a cada 2 atualizações. Então, 4 atualizações, que é da, ó, Odete. Aí, na 3 você vai pegar outro personagem. Na 3 você vai pegar outro personagem. Pode ser o Arconte, pode ser a Yaimiko. A Yaimiko eu não pegaria não, tá? A Yaimiko eu não pegaria não. Porque ela ainda é velhinha. Melhor você pegar um suporte que na C6, um suporte T5 novo. Sempre os mais novos. As cadeias de novas rodam novas. Aí você vai pegar outro personagem, né, ó. A ponto 1.2.3. Outro personagem. É a partir. Pronto, você já pegou os 2 personagens nessa nação. Você já vai fazer essa nação inteira. Aí o que você vai? Ponto 4, ponto 5, ponto 6, 7, nova nação. Aí você vai pegar C1, C2 da Eula e C3 da Eula. Você não vai pegar, você vai guardar. Aí na próxima nação, você faz a mesma coisa, para na metade da próxima nação, você no free to play, ou se você é golfinho vai ser muito mais fácil, pegar a sua Eula C6, porque aí você verdadeiramente e objetivamente está com a sua Eula garantida. Aí se você quiser fazer uma Eula Hyper Carry, talvez, se a inflação não for gigantesca, você consiga colocar a sua Eulinha Hyper Carry. Porque pelo menos com a C6 da Eula tem uma característica, uma Eula Nuke de burst curto é possível. Uma Eula de burst curto é possível. Então, uma Eula C6 pode fazer o que a minha Eula faz hoje sem precisar ficar todo o tempo em campo. Que é uma C6, mas isso, se eu quiser. Então, essa é a minha base e o meu conselho para mains Eulas, tá? E claro, talvez tudo isso que eu tô falando não precise, se você não tem o outro lado, outro DPS defasado, que é a IOI, tá? Então, se você é main de um DPS, tem um Sandrone. Se você pegou Sandrone e Odete, acabou. Nem sairia se você pega mais, né? Aí agora, ele, mas aí eu quero a Arconte, aí eu quero isso, aí eu quero a Vesna, eu quero a Void Anitsa. Aí você se fudeu, você não é main Eula. Não dá pra ser main todo mundo, a menos que você esteja muito dinheiro. E a Eula, por ser um DPS defasado, se você é main dela, você tem que dar foco nela e os outros que se explodam. Porque os outros, daqui a 2 anos, ou se você quiser pegar um Flins, você vai pegar um Flins. Daqui a 2 anos. Porque mesmo que o Flins daqui a 2 anos ficar defasado, o Flins tem a C1, o Flins tem a Enefa, o Flins tem a Columbina. O Flins, em time C6, pega 1 milhão de DPS e vai pegar 1 milhão de DPS. A Eula não vai pegar 1 milhão de DPS nem se você fizer o Dream do team dela. Ela main Hyper Carry. Por incrível que pareça. Então, acabou. Esse é o ponto aqui geral, tá? Dá o E carregado aqui, aí dá o E carregado, 200. Aí, ó. Caralho, tá mantendo 60 mil, eu nem sei jogar. Puta que pariu, meu irmão. Caralho. Aqui tá várzea, tá? Mas puta que pariu. Legal, aí dá porra desse ali eu já não luta, mas nem fodendo. Eu posso sair com ela? Posso fazer meio quick se eu voltar pra ela? Ah, posso! Ah, legal. Porra desse ali eu acho no outro, desgraçado. Tá, vamos. Nesse caso aqui é assim. Tenho que começar com ele. Aí eu vou dar, aí dá pra dar aqui, ó, pra carregado. É legal. Aqui, né, ó. Aqui, ó. Porra. Aí aqui, ó. Porra. Puta que pariu, bateu quase 70.
Puta que... Eu não sabia que ia ser... Puta que pariu, meu irmão! E a porra do Alyosha não tá ultando. Eu não tô sabendo fazer a rotação direito. Eu não tô sabendo aplicar o E dela, né? Pera aí, vamos rodar certinho aqui. Vamos lá. Primeiro, eu preciso da E ult. Faz assim. Aí dá pra fazer assim. Aí dá pra fazer assim. Aí dá 1, 2, 3 e... ótimo. Pum. E pum aqui. Aí dá pra vir aqui. 1, 2, 3. Aí vai acabar aqui a ult do Alyosha, né? Acabou a ult do Alyosha um pouco antes. Aí vem aqui, renova pra continuar fazendo. Aí toma. Aí faz aqui. Aí faz aqui, ó. Aí volta aqui pra Eula. Aí é 1, 2, 3. E tira aqui a res. E carrega aqui, ó. Toma. Toma. Puta que pariu. Que maneiro, que maneiro. Puta merda. Aí ela não tá dando quase dano nenhum. Não, mas foda-se. Pior que ficou gostoso, pô. Caralho, eu não sabia que dava pra sair com ela. Achei que ela só falou que era um DPS em campo. Eu achei que ela perdia. Puta que pariu. Pera aí. Então dá pra, ó. Toma, toma, toma. Aí toma, né, ó. Toma, assim, ó. Aí 1, 2, 3. Dá pra vir aqui carregado, tirar a ult. Aí tira aqui, ó. Toma. Aí toma. Aí toma. Aí toma. 1, 2, 3. Tira. Pum. Aí 1, 2, 3. Vai explodir, né, ó. Aqui, ó. Aí tira aqui. Aí tira aqui. Aí toma aqui, ó, toma. Aí 1, 2, 3 carregado. Aí 1, 2, 3, toma ult. Aí sai aqui, toma. Aí 1, 2, 3. Aí toma, 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 toma. Não, eu não precisava dar ult naquela hora, né, ó. Podia esperar um pouco mais, que dava pra sair, ó. Toma aqui, aí toma aqui, aí toma aqui, toma aqui, ó. Aí dá pra 1, 2, 3, toma. Aí carregou, aí toma. Caralho. Cara, tá gostoso de jogar, velho. Que porra é essa? Esqueci de dar o E, né, ó. Só tirou o negócio aqui. Porra, a Odete aqui, pô. Nossa, que delícia. Aí toma, aí toma. Toma aqui, ó. Era pra dar o carregado, né, ó. Aí vamos aqui, ó. Toma. Aí toma, toma, toma e toma, porradão. Porra, que divertido da porra, mano. Esse E carregado que eu tô dando aqui é só por causa da C2, tá, gente? Toma. Aí toma aqui, ó. Aí toma aqui, ó. Aí. Ah, vai tomar no cu. Vai se ferrar, porra. Vai se ferrar. Porra, e até tinha esquecido. Eu fiquei tão emocionado que até esqueci, tá? Outro ponto, muito bom pra Odete, é a arma da viajante, tá? Eu fiz o teste, é mínimo, pô. Eu tô com a arma do Kazuha na minha Odete, eu coloquei a arma do viajante. Foi mais fácil equilibrar com a arma do viajante do que a arma dela. Essa arma do viajante é completamente quebrada, pô. Ai, ferrar. Mano, é sério que tá tendo valor pra C1 da minha Eula, pô. Sabe o que vai acontecer? Eu tenho que spamar a C1, pô. Tá de putaria. E o pior que eu gostei, ficou um quick-swap gostoso de jogar, meu. Essa aqui, ó. Por quê? Só dura 6 segundos, ó. Ah, não, dura 7. Dura 7 e o cooldown é 4. Só que aí o que acontece? Você precisa pelo menos uma carga para tirar a res. Melhor, melhor. Então, o que acaba acontecendo é isso aqui, ó. Então, para você ter você tem que dar 1, 2. Não. Você carrega, comeu, fica 7. Aí mais 4 dá 1. Teria que dar mais 1. Então, a ult carregando dá pra você fazer 4. Mano, no cu, velho. Gostei. Aí você achou assim, nossa, você tenta. Mano, e o pior é que só tem uns T5 ali. Ah, ele tem a Eula. Fato que tem a Eula, mas se você tem a Eula, você já tem a Eula, né, cara? E ninguém vai pegar a Eula, você já tem a Eula. Então, se você quer brincar no abismo com a Eula, você faz isso daí, pô. Ah, Lê, mas porra, saiu a suporte. O que tinha de Eula suporte? O que tinha de Eula? O que tinha de Eula suporte no Eula sementinha? Ah, mas já desconfiei. A porra da. Aí no Freeze, a porra da Escofia já tirava 55 de res. Os 20% de res da Eula não era porra nenhuma. Então aqui tá fazendo muito mais sentido. E tem um ponto, tá? Vamos lá. O ataque tá alto, a prof tá legal, mas olha essa porra de status. Puta que pariu. Ô, velho, olha que arma quebrada, mano. Como é que pode a arma mais quebrada do jogo? Óbvio que eu sei que essa passiva só vai dar porra do viajante. O problema é, ainda dá 33% de taxa, ainda dá 600 aqui. Olha essa porra desse artefato nojento, velho. Esse aqui tá legalzinho. Esse aqui tá legalzinho. Esse aqui tá legalzinho. Caralho, meu. Caralho. Puta que pariu, velho. Cara, é só a ult dele que tá. Cara, vai ter a porcaria. Ah, mano. Vai ter o Alyosha T5 aqui, velho. Cara, essa porra não luta, velho. Esse filho da puta não. Mano, eu vou botar favores. Foda-se, pera aí. Eu vou botar favores desse filho da puta, velho. Cara, será que esse time aqui chega a 100 mil de DPS? Ou se esse time chegar a 100 mil de DPS vai ser maneiro, tá? E vai ser muito mais free to play, pô. Ah, ele é porque você tá com 100 mil. É porque o 100 mil de DPS muito provavelmente vai ser o necessário para esse próximo Power Creep pra passar o abismo de boa. Ah, ele não acredita. Eu tenho a Sandrana em outra conta, que é a conta do meu amigo, que eu passei o abismo com ela batendo 80 mil de DPS, porra. 80 mil de DPS eu passei. Cadê essa porra desse Alyosha? Mano, ele tá com pouca na recarga. Que esse filho de uma puta. Ele ganha uma recarga desse caralho? Eu vou pegar a C4 dele, nem vi. Hehehe.
Cara, eu tô vendo pessoas usar a Eula de sacrifício. Ai, que ódio.